Era uma manhã gélida de fevereiro em Helsinki, capital da Finlândia. O céu estava cinzento e a neve caía suavemente, cobrindo a cidade com seu manto branco. Nas ruas, as pessoas apertavam os casacos contra o vento cortante e se apressavam para seus destinos. No majestoso palácio presidencial, o presidente Sauli Niinistö olhava pensativo pela janela de seu escritório. Seus olhos azuis claros, que já haviam visto tantas mudanças ao longo de seus 75 anos, contemplavam a paisagem lá fora, mas sua mente estava longe dali, focada nos eventos dramáticos que vinham ocorrendo nos últimos dias na Ucrânia. O ataque não provocado da Rússia contra seu vizinho havia chocado o mundo e deixado Niinistö profundamente preocupado sobre o futuro de seu próprio país. A Finlândia compartilhava 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. E apesar de manter relações estáveis com Moscou nas últimas décadas, a agressão de Putin contra a Ucrânia subitamente colocou o país nórdico em posição vulnerável. Niinistö sabia que essa invasão sem sentido mudaria o equilíbrio de poder na Europa para sempre. E a Finlândia precisaria reconsiderar urgentemente sua política de não alinhamento militar, adotada desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Talvez fosse hora de o país abandonar décadas de neutralidade cautelosa para buscar proteção no guarda-chuva da OTAN? Seja bem-vindo ao Realidade Militar. No vídeo de hoje trataremos dos recentes eventos que escreverão um novo capítulo na história dos finlandeses. Russia's war in Ukraine triggered Finland's decision to join the military alliance. Você vai entender os impactos da aproximação da Finlândia com o Ocidente e como isso afetará a geopolítica mundial. A Finlândia é um país fascinante localizado no norte da Europa. Desde sua independência da Rússia em 1917, a Finlândia buscou manter uma política de neutralidade entre as grandes potências mundiais. No entanto, em 2022, após a invasão russa da Ucrânia, a Finlândia decidiu abdicar de décadas de neutralidade e solicitar a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Essa mudança dramática pegou a muitos de surpresa. Afinal, como a Finlândia, que por tanto tempo cultivou uma política externa neutra, acabou solicitando adesão a uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos. É uma história intrigante que revela muito sobre geopolítica, soberania nacional e o dilema de segurança que os países menores enfrentam quando cercados por grandes potências. Mas antes de continuarmos, você já entrou no nosso grupo do WhatsApp? Publicamos diariamente lá notícias e análises sobre tudo o que acontece no mundo militar, assim você fica sempre bem informado. O link para entrar no grupo está na descrição. Vamos voltar no tempo para entender as origens da neutralidade finlandesa. Após conquistar a independência da Rússia em 1917, a jovem república estava determinada a evitar ser dominada por seu gigantesco vizinho novamente. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou na Europa em 1939, a Finlândia tentou permanecer neutra. Infelizmente, isso não impediu os planos ambiciosos de Joseph Stalin, o então governante da União Soviética. Temendo uma possível invasão alemã através da Finlândia, Stalin exigiu que os finlandeses lhe concedessem grande parte de seu território. A Finlândia se recusou, e em novembro de 1939 a União Soviética invadiu o país, dando início à sangrenta Guerra de Inverno. Apesar de superados em número, os valentes soldados finlandeses lutaram ferozmente. Eles ficaram conhecidos como os Garotos de Sísifo, uma referência à figura da mitologia grega, condenada a empurrar uma pedra morro acima pela eternidade. Como Sísifo, os finlandeses lutavam em uma batalha aparentemente sem esperança contra o monstro soviético. Mas o improvável aconteceu. Os finlandeses causaram pesadas baixas ao invasor, ganhando a admiração do mundo. A pequena Finlândia havia desafiado as probabilidades e resistido bravamente ao poderoso Exército Vermelho. Apesar disso, o país estava exausto e incapaz de continuar a guerra. Com o tempo, enfraquecida, a Finlândia concordou em ceder 10% de seu território à União Soviética em março de 1940. A nação saiu do conflito derrotada, mas não conquistada, e principalmente com sua soberania e democracia ainda intactas. A lição que a Finlândia tirou da Guerra de Inverno foi clara. Um país pequeno entre grandes potências hostis precisa permanecer neutra para sobreviver. E assim, durante a Guerra Fria, a Finlândia adotou uma política de neutralidade entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Ela recusou-se a aderir a qualquer aliança militar, mantendo relações amistosas tanto com o Ocidente quanto com a União Soviética. É verdade que a Finlândia precisou fazer algumas concessões aos soviéticos para preservar sua soberania, o que deu origem ao controverso conceito de finlandização. Isso envolveu a Finlândia fazer diversas concessões políticas aos soviéticos para evitar a invasão. Por exemplo,
Eles submeteram sua política externa ao olhar atento de Moscou e evitaram criticar publicamente o Império Comunista. Mas dentro das limitações impostas, a Finlândia ainda conseguiu conduzir uma política externa independente e preservar sua democracia. Ao longo das décadas de Guerra Fria, a neutralidade permitiu que a Finlândia evitasse ser arrastada para o conflito histórico entre leste e oeste. Foi uma estratégia inteligente para um país que compartilhava 1.300 quilômetros de fronteira com a superpotência soviética. Como disse certa vez o lendário presidente finlandês Urho Kekkonen, a neutralidade é nosso melhor meio de defesa. Com o fim da Guerra Fria em 1991, muitos questionaram se a Finlândia deveria abandonar a neutralidade. O país já havia aderido à União Europeia em 1995, aprofundando seus laços com o Ocidente. Mas a opinião pública finlandesa permaneceu firmemente a favor da não alinhamento militar. As dolorosas memórias das guerras contra a União Soviética ainda assombravam a nação. No entanto, à medida que a Rússia de Vladimir Putin tornava-se mais assertiva nos anos 2000, alguns finlandeses passaram a ver a neutralidade como algo do passado. Eles argumentavam que a Finlândia precisava de novas garantias de segurança. Ainda assim, a ideia de aderir à OTAN continuava impopular. Em pesquisas de opinião, apenas 20 a 30% dos finlandeses apoiavam a adesão. A maioria ainda via a aliança com os Estados Unidos como uma provocação desnecessária à Rússia. Porém, a história finlandesa teve uma reviravolta surpreendente. Os finlandeses começaram a mudar sua opinião em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia. Pesquisas na época mostravam um aumento no apoio dos finlandeses à OTAN, caso a Suécia também aderisse. Isso porque a Suécia também compartilhava com a Finlândia essa preferência pela neutralidade. Mas a cartada final ocorreu no dia 24 de fevereiro, quando tanques russos cruzaram a fronteira com a Ucrânia. Essa agressão foi o estopim para que os finlandeses mudassem sua postura da noite para o dia. A brutal invasão de Putin representou uma grande ameaça para a frágil paz entre esses países. De repente, compartilhar milhares de quilômetros de fronteira com a Rússia não parecia mais uma posição confortável. Em questão de semanas, o apoio público finlandês à adesão à OTAN disparou para mais de 76%. O dilema de segurança que assombrou gerações de finlandeses mudou completamente após a invasão de Putin à Ucrânia. Foi então que, em 12 de maio de 2022, a primeira-ministra Sanna Marin anunciou que a Finlândia iria solicitar a adesão à OTAN. Ela deixou bem claro em seu discurso que isso deveria ser feito o quanto antes. Poucos dias depois, em 18 de maio, ela e o presidente Sauli Niinistö assinaram formalmente a solicitação conjuntamente com a Suécia, outro país tradicionalmente neutro. Como você pode imaginar, essa notícia não foi bem recebida pela Rússia. Autoridades de Moscou classificaram a movimentação como um grande erro histórico que teria consequências para a segurança europeia. O Kremlin passou a ameaçar a Finlândia e a Suécia com graves repercussões político-militares, caso insistissem com os planos. Outro oficial russo falou em tom dramático de que a adesão finlandesa certamente levaria à Terceira Guerra Mundial. Putin chegou a dizer que seria obrigado a fortalecer o arsenal nuclear russo no Mar Báltico, caso os nórdicos se juntassem ao inimigo representado pela OTAN. Entretanto, esses protestos enfurecidos da Rússia são vistos por muitos especialistas como um sinal de fraqueza. Eles acreditam que essa desastrosa guerra na Ucrânia dissolveu qualquer ameaça real que ela representava para a Finlândia. No dia 18 de maio de 2022, os pedidos formais de adesão da Finlândia e da Suécia foram entregues em Bruxelas, na sede da OTAN. A aliança militar respondeu positivamente e estava confiante que o processo seria rápido. Afinal, os dois países nórdicos já eram parceiros extras oficiais da organização havia décadas e mantinham forças armadas modernas e bem treinadas. Porém, de acordo com as regras, a OTAN precisa da aprovação unânime de todos os 30 membros para aceitar novos integrantes. E dois países se mostraram relutantes com a adesão dos nórdicos, Turquia e Hungria. O presidente turco Erdogan acusou Finlândia e Suécia de abrigar membros de grupos que seu governo considera terroristas, como o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que luta pela independência do Kurdistão. Já o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, aliado de Putin, fazia uma oposição mais ideológica, baseado na visão de que a OTAN deveria colaborar com Moscou ao invés de antagonizá-la. Semanas de intensas negociações diplomáticas se seguiram. Autoridades dos dois países nórdicos garantiam que mantinham política de tolerância zero com o terrorismo.
e que trabalhariam com a Turquia contra ameaças mútuas. Já Orbán acabou cedendo às pressões dos demais membros da União Europeia. No dia 28 de junho de 2022, durante cúpula da OTAN em Madrid, a Turquia finalmente retirou seu veto à adesão da Finlândia e da Suécia. Após garantias de colaboração antiterrorismo, o caminho parecia aberto. Mas Erdogan logo voltou a criar dificuldades, condicionando sua aprovação no parlamento turco à extradição de dezenas de pessoas acusadas de terrorismo que viviam na Suécia. Com a Suécia hesitando, a Finlândia decidiu avançar sozinha com sua adesão. No dia 31 de março de 2023, o parlamento turco aprovou por esmagadora maioria o ingresso finlandês na OTAN. Após uma jornada histórica de 14 meses, então, a bandeira da Finlândia foi finalmente hasteada ao lado da de outros 30 países na sede da OTAN em Bruxelas, oficializando a adesão do país nórdico à Aliança Ocidental. Foi uma mudança histórica para um país que por tanto tempo baseou sua sobrevivência na neutralidade. A decisão não foi fácil. Por décadas, a Finlândia havia conseguido dessa forma preservar sua liberdade e evitar conflitos entre grandes potências. Essa decisão inédita recente carrega um peso, com grande impacto na geopolítica mundial. Enquanto a Finlândia comemora sua adesão à OTAN, as ameaças do seu vizinho russo continuam a ecoar por toda a Europa. Em discurso feito no dia 17 de dezembro deste ano, Putin enfatizou que a Finlândia enfrentará sérios problemas por conta de sua escolha. O presidente russo afirmou que agora, com a entrada da Finlândia no bloco militar ocidental, a Rússia criará um distrito militar na fronteira onde irá concentrar unidades militares. Esse discurso inflamado gerou rápida repercussão em meio às autoridades finlandesas, que já apressaram para tomar uma atitude que seria um duro golpe à Rússia. No dia seguinte, Finlândia e Estados Unidos selaram um acordo de cooperação de defesa. O secretário de Estado americano Antony Blinken viajou a Helsinki para firmar o tratado. Ele elogiou a poderosa contribuição finlandesa para a OTAN e prometeu apoiar o país contra qualquer agressão russa. O acordo permitirá a cooperação mais estreita entre as forças armadas dos dois países. Soldados americanos poderão treinar na gélida paisagem finlandesa, preparando-se para combater uma possível invasão russa. Armas e tecnologias de ponta serão fornecidas aos finlandeses, garantindo que não lutarão sozinhos. A adesão finlandesa à OTAN fortaleceu dramaticamente as defesas do norte europeu. A aliança ganhou um membro determinado a impedir as novas aventuras expansionistas de Moscou. Para eles, Vladimir Putin cometeu um erro estratégico ao invadir a Ucrânia e acabou por unir o Ocidente contra ele. Agora, soldados americanos e finlandeses treinam lado a lado, preparando-se para o pior. Em silêncio, eles afiam suas habilidades no frio extremo, estudando a geografia ártica que pode se tornar campo de batalha. Nesse cenário, uma pergunta paira no ar. Será que o urso russo rugirá novamente contra o norte? Se sim, seus adversários estarão prontos. A pequena Finlândia agora é protegida pelo poderio americano. Mesmo assim, eles se apoiam em sua histórica valentia. Seus cidadãos ainda cultivam o espírito valente que surpreendeu o mundo há 80 anos. Eles são os guardiões destemidos da Europa setentrional. O que esse movimento significa para o futuro da segurança europeia ainda está para ser determinado. Mas uma coisa é certa, o povo finlandês escreveu um novo capítulo em sua longa história ao abandonar décadas de neutralidade e escolher seu lado nesse mundo em constante conflito. Esperamos que você tenha gostado dessa análise que preparamos com muita dedicação. Deixe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber atualizações sobre os acontecimentos que escrevem nossa história. Até a próxima!